o salmo que nós acabamos de ler. É um salmo didático ligado ao aspecto sapiencial ou da sabedoria para o povo de Deus. E este salmo, irmãos, ele foi escrito com uma sabedoria divina, mas buscando elementos populares. Por quê? Porque aqui você tem as 3 necessidades básicas da vida de um ser humano. Isso aqui é muito importante. As 3 necessidades básicas da vida de um ser humano. Primeiramente, vocês podem observar, edificar a casa, ou um projeto, ou um sonho. Essa casa, ela pode significar projetos, sonhos, visões, algo que você tem na sua vida. Então veja que uma coisa que o ser humano quer fazer é a sua casa. O ser humano, na sua existência, ele depende de um habitat, ele depende de uma casa, de um lugar para estar. E é uma necessidade básica. Então veja que o salmista começa mostrando a necessidade básica de um ser humano, ter essa casa. Só que essa casa, aqui no texto, ela pode expressar ou simbolizar seu projeto, aquele projeto que você desejou fazer no ano de 2025, aquele projeto da faculdade, aquele projeto da empresa, aquele projeto do trabalho, aquele projeto, ou seja, inúmeras atividades. E há uma coisa interessante, assim como nós temos a dependência dessas necessidades básicas para a nossa sobrevivência, aí o salmista quer mostrar para nós o seguinte: se nós temos as necessidades básicas e nos lançamos ao trabalho para tê-las, ele está dizendo que quem quer ter sucesso deve depender de Deus. A palavra nesta tarde é: aprenda a depender de Deus. Como já falou aqui o pastor Adalberto, não importa se é 2025, 2024, 2023, 2026, 2027, não importa. Isso aí é uma questão de números. O que nós estamos falando é que se alguém quer uma vida com sucesso, aprenda a depender de Deus. Ou seja, para as minhas necessidades básicas, eu tenho que ter prudência, eu tenho que ter trabalho, eu tenho que depender de algumas coisas. Se eu colocar essa dependência em Deus, o sucesso vai estar garantido. Porque às vezes nós falamos assim: ah, mas fulano de tal não é crente, é bem sucedido. Ter coisas, possuir bens, não quer dizer que é bem sucedido. Mas tem outra coisa que eu quero dizer para os irmãos: além desta vida, nós temos uma outra vida. E a verdadeira prosperidade na vida é quando você tem o autor da vida dentro da tua vida, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então, em primeiro lugar, veja que a necessidade básica é construir uma casa. Mas essa casa, você se coloca em empenho, você se dedica. Vocês se lembram de Mateus capítulo 7, do 24? Jesus faz uma comparação. Ele disse que há aqueles que constroem a sua casa. Uns fazem na rocha, outros na areia. Aqui nós estamos falando de projetos com Deus e projetos sem Deus. Projetos sem Deus é projeto que irão falir. Projetos que não vão funcionar. É construção na areia. E há muitas pessoas que construíram a vida na areia, na sede do poder, mas na verdade só foram sonhos em vão. Por quê? Porque não se construiu em Deus. O Senhor Jesus disse: mas aquele que ouve a minha palavra e põe em prática, eu comparo ao homem que constrói a sua casa com sabedoria. Porque não é uma sabedoria estoica, não é uma sabedoria filosófica, é a sabedoria de Cristo na vida para edificar a casa espiritual. Então, quando o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Isso é tão claro que o homem pode comprar uma casa, mas ele não constrói o lar. O homem pode se casar, mas não constrói uma família. O homem pode ter dinheiro, mas não compra a felicidade. Então, quer ter uma vida abençoada, quer ter um ano cheio de vitória? Aqui está o segredo: coloque a tua vida, o teu projeto em Deus. Se nós temos necessidades básicas, então coloque isso na sua vida. Eu vou construir, mas em primeiro lugar eu quero depender de Deus.
dependência de Deus. Quem depende de Deus vai edificar bem. Olha, se o Senhor não edificar, Ele está dizendo aqui que qualquer projeto sem a presença de Deus é inválido, é insuficiente, não tem sucesso. Então, construa com Deus. Pastor, eu quero seguir a minha vida, eu quero trabalhar, mas eu quero construir com Deus. Então, a primeira coisa é edificar seu projeto, edificar seus sonhos, então edifique em Deus. A segunda coisa que ele fala aqui é o trabalho. Olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A segunda coisa que você tem aqui é que envidar ou colocar esforços sem a presença de Deus não adianta nada. Esforços, colocar empenho em algo que Deus não esteja presente, é não ter sucesso. Por isso que lá em João 15:5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Existem pessoas que estão estressadas. Não existe um século com mais pessoas doentes do que o século 21. Aí você diz assim: é tanto avanço na ciência, é tanto avanço na medicina, fora as doenças pesadas como o câncer, você tem aí doenças aonde pessoas de primeiro mundo, elas se matam, pessoas se jogam de prédio, pessoas se suicidando. Aí como é que pode? Nós temos uma juventude que ela é tão avançada na inteligência, na internet, no uso da tecnologia, mas você vê uma juventude decadente, depressiva, doente. Eu conheço jovens aí tão novos que de repente chegam aqui no meu gabinete sem alegria, sem vida. Eu fiquei agora, o pastor Luiz estava comigo. Eu fiquei tão feliz, eu fui pregar no quebra-pote e um pai trouxe um rapaz aqui para que eu orasse por ele e também desse um exame para ele. Esse rapaz entrou na minha sala, irmão, eu pensei que ele estava possesso. Esse rapaz estava numa situação tão horrível, tão feia, e o pai dele chorando. E aí nós pagamos um exame e foi. Aí passou já mais de ano e eu fui agora no quebra-pote. Quando cheguei lá, o pai foi me abraçar, chorando. O pai abraçou chorando e disse: pastor Zé, o senhor está lembrado de mim quando eu entrei no seu gabinete? Eu disse: estou lembrado. Ele disse: mas o senhor sabe com quem eu fui? Eu disse: não estou bem lembrado não. Ele disse: eu fui com aquele rapaz ali. Irmão, quando ele me mostrou, um rapaz, pastor Luiz conhece, e ele viu também a situação dele aqui. Ele disse: pastor Aziel, Deus abençoou, curou meu filho, voltou a tocar, está tocando, fazendo a obra de Deus. Irmãos, mas não tem um século pior do que este para doenças no meio da juventude. Aí como é que pode? Pessoas que dizem ter inteligência, conhecimento, capacidade, e os psicólogos não estão dando jeito, a psiquiatria também não está dando jeito. Por quê? Envidar ou colocar esforços sem Deus é inútil, é gastar tempo. Chame Deus para o teu negócio. Diga para Deus: eu quero que o Senhor seja o meu sócio. E se você chamar Deus, você vai colocar a força, o trabalho, mas o seu trabalho não vai ser em vão. Porque tem pessoas que colocam força demais, se desesperam demais, e aí não tem sucesso. Tem muitos crentes que no desespero para terem as coisas, não priorizam uma vida de qualidade, não priorizam uma vida de comunhão com Deus, colocando esforço em coisas que não são necessárias. Olha o verso 3, olha como é lindo quem conhece e serve a Deus. Verso 2, coloca aí, verso 2, vamos lá. Inútil, olha aqui, inútil vos será levantar de madrugada, e o que mais? Repousar tarde, comer o pão de dores. Aqui, qualquer esforço, escutem bem, colocar todo o empenho, toda a força, todo o desespero, sem a presença de Deus é inútil. É inútil. E essa geração é a geração que mais tem recursos, mas é uma geração mais distraída. Vocês sabiam, até a igreja, ela tem todo tipo de recurso. Irmão, nunca se teve tanto na internet. Aí se você quiser assim, eu quero uma Bíblia no hebraico. Se você disser para esse GPT, me traduz essa Bíblia, ele vai traduzir para você todinho.
mas é uma geração mais distraída do mundo. E se você ler Lucas 10, olha o que Jesus Cristo disse para Marta, quando ela disse: Senhor, manda a minha irmã vir me ajudar. O que Jesus disse para ela? Tu estás muito ansiosa. Tu estás muito ansiosa. Então nós vivemos essa geração. Eu quero ler tantos livros, eu quero ser grande, eu quero ser reconhecido. Mas todo esforço sem Jesus é inútil. Olha o que ele está dizendo: inútil vos será levantar de madrugada. Irmão, não há coisa melhor do que estar sossegado nos braços do Pai. Vocês sabiam disso? Não há coisa melhor do que estar sossegado nos braços do Pai. É o empresário louco para ter dinheiro, morre de infarto. É o irmão doido para crescer na vida, não tem qualidade de vida. E aí o texto está dizendo inútil. O Senhor Jesus disse: a tua irmã, ela escolheu o quê? A melhor parte. E o que é a melhor parte da vida? É ter dinheiro? É não. A melhor parte da vida é o quê? É ter beleza? Também não. Tem mulheres aí que são belas, bonitas, e aí quando de repente o marido trai ela com uma menina que é tão feia que ela fica até doente. Meu Deus! Eu já vi pessoas dizendo assim: pastor, e se você vê a mulher que ele me traiu, aí quando eu vou olhar eu disse: não acredito. E cadê a beleza? E cadê a glória? Tem pessoas que estão se iludindo, irmãos. Todo o nosso sucesso só está em Deus. Chame Deus para a tua vida, porque é inútil as outras coisas. Nós temos que aprender isso. Então, inútil. Primeiro, nós temos 3 verbos aí. Digam comigo: edificar, guardar. Qual é o outro aí? Vamos lá, coloca lá no início. Primeiro, isso, edificar, guardar e trabalhar. Prestem minha atenção. Qualquer coisa dessa sem Deus não tem sucesso. Pode ter um aparente sucesso nesta terra, mas não tem sucesso sem Deus. Então, quando ele diz assim: se o Senhor não edificar, você pode até edificar, você pode até construir, mas sem a presença de Deus naquela casa, no seu projeto, tudo será um fracasso. Ok? Tudo será um fracasso. Chame Deus para a tua vida, edifique com Deus. Senhor, entra nesse meu negócio. Senhor, me dá sucesso. Senhor, me abençoa. Aí, no verso 2, olha o verso 2. Aí ele diz: inútil vos será. Não coloque esforço sem a presença de Deus. Chame Deus para os teus projetos. Coloque tudo diante de Deus e Deus vai te dar vitória. Verso 3. Olha, irmãos, aqui o Senhor está falando das coisas básicas. Uma coisa que toda família naquela época queria era filhos. E ele diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Aqui você tem edificar a casa, construir a casa. Segundo, trabalhar para a casa. E terceiro, a constituição da casa. E quando ele fala aqui de filhos, vejam bem, aqui mais uma vez está a nossa dependência de Deus. Porque se Deus não der filhos, a casa, o lar, não se constrói. Vocês se lembram de Gênesis 30, verso 2? Quando Raquel disse para Jacó: me dá filhos, senão... O que foi que Jacó disse para ela? Estou eu no lugar de Deus? O grande problema nosso é que nós queremos edificar como se fôssemos Deus. Nós queremos colocar o esforço como se fôssemos Deus. Lá fora tem uma música que diz: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É quem não vive em Deus, porque o crente que serve a Deus, ele espera a hora de Deus. Salmo 125, primeiro: os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Como? Não se abalam, mas permanece firme para sempre. Vocês pensam que os investidores da bolsa, eles não se abalam? Eles nem dormem com medo de perder, porque eles não sabem como vão ser as ações. Um dia um amigo disse para mim: pastor, eu estou ganhando muito dinheiro na bolsa. Invista na bolsa. Eu disse: investir o quê, irmão? Ele disse: não, se você botar R$1.000 lá, você já vai ser, você vai estar ligado com a Coca-Cola. Eu, quando passo em tal lugar, eu digo: eu tenho um dinheiro aqui. Ele me contando: eu tenho um dinheiro bem aqui.
Você sabia que eu faço parte dessa energia? Eu sou também dono dela? Eu disse, é mesmo? É. Eu disse, mas e aí como é? Eu disse, eu contratei esse aqui para ele ficar 24 horas no computador. Porque se você vacilar, você perde. Agora, irmão, já pensou? Aí você não tem gosto pela vida, é louco por dinheiro, esquece mulher, esquece o prazer. É melhor eu edificar a minha casa em Deus. Porque em Deus, queridos, tudo dá certo. Olha o que Jacó diz: eu estou no lugar de Deus. Por isso que o texto está dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade. Eu me lembro que quando eu acordei, que estava aquele negócio do Bin Laden nos Estados Unidos, a potência impenetrável, ele entrou com um pó químico. Impenetrável. Ah, aqui nós temos uma potência impenetrável. Não existe impenetrável. Eles entraram com pó, eles entraram com estudantes lá nos Estados Unidos e mataram pessoas e jogaram aviões. Um homem com uma mente satânica fez isso. Sabe o que está dizendo, irmão? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tem, irmão, eu li um livro, Charles Swindoll, ele disse que um pai teve um acidente com um filho e ele ficou tão traumatizado que ele depois colocou cerca elétrica na casa e ele colocou tudo na casa, com medo de acontecer um outro acidente. E aí pronto, passou-se anos. E um dia esse pai foi sair para o trabalho e quando deu ré, o filhinho dele pequeno estava brincando próximo ao carro e ele passou por cima do filho. E ele diz o seguinte: toda segurança sem Deus não tem sucesso, não tem progresso. Então, não é você andar com medo, tem irmão que anda com medo. O livro de Provérbios diz: aquilo que você mais teme vai acontecer. O crente não anda com o temor do amanhã, ele não anda com medo de como vai ser a bolsa de amanhã, ele anda como Abacuque, no capítulo 3, 17, 18. Ainda que não haja gado no curral, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas se espalhem das manadas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então vire para o teu irmão aí: não ande com medo de nada, edifique em Deus. Não ande desesperado, é inútil, coloca a tua força em Deus. Oh, mas é bom quando a gente coloca em Deus, irmãos. Aí você anda com medo de tudo. Tem irmão que é o seguinte: ele está com comércio, aí ele fica com medo. Mas vai abrir, eu estou sabendo que a loja fulano já vai abrir no Maranhão. Botaram, descansa no Senhor. É inútil você ficar desesperado, não é assim? É inútil. Irmão, tem crente que a visão dele é como do exército de Israel. Tem o nome de Deus, anda com a espada, mas na hora que o gigante aparece, ele tem medo. E por que Davi não tinha experiência de guerra e venceu Golias? Porque Davi sabia em quem colocar a esperança. Davi sabia quem lhe daria força. Em 1 Samuel 17, 45, ele olhou para o tamanho do gigante e disse: Golias, tu vens a mim com escudo e com espada e lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor Deus dos exércitos. O Deus dos exércitos que tu afrontaste. Então, quem tem fé para partir para cima do gigante? Irmão, porque eu vou dizer uma coisa, o pastor Adalberto falou aqui, esse negócio de você dizer assim: é o ano profético, é a virada. Não, é tudo a mesma coisinha. Eu vou mostrar o ano novo, como era o ano novo na Bíblia. Coloca aí, Mateus 24, 37. Ano novo, vai lá, Mateus 24, 37. E como foi? Nos dias de quem? Assim será também. Olha como era o dia de Noé, vai lá. Olha, está aí, como era no dia de Noé? Como nos dias anteriores, e ainda assim nos dias anteriores ao dilúvio. Como era? Comiam, bebiam, casavam. Até que dia? Me diga o que foi que mudou daí para cá. Me diga o que é que tem de novo daí para cá. A gente continua comendo? Continua bebendo? Continua casando? E noivando? Fazendo a casinha? É assim ou não é? Mesma coisinha.
A mesma coisinha. Pastor, e aonde está o diferencial? O diferencial, coloca 6, Gênesis 6, 8. O diferencial está aqui, meus irmãos. Gênesis 6, 8, para me encerrar. Olha aí, olha o diferencial. Noé, porém, achou graça aos olhos de quem? Olha o que diz, prossegue. Verso seguinte. Estas são as gerações, como é que diz? Era homem o quê? Justo e o que mais? Em suas, leia o final. Todo tempo a tua vida vai ser de virada. Não é virada para desgraça, não. É virada para bênção. Se você andar com Deus. Então, nós não cremos em numerologia. Nós cremos que se nós servirmos a Deus, nós teremos vitória. Amém? Então escute. Se você depender de Deus para edificar a sua casa não vai cair. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não estou dizendo que nela não vai entrar vento. Vem o vento. Eu não estou dizendo que a enchente não vai entrar lá. Vem enchente. Lá no texto, encheu? Que a gente prega errado. Senhor, não deixa a tempestade bater aqui. Lá bateu? Os rios subiram? As águas entraram? Mas eu pergunto, a casa caiu? Pronto, tá aí. Olha, irmãos, minha fidelidade com Deus, minha comunhão com Deus, minha santidade com Deus não evita problema, não evita crise, não evita luta. Agora, minha comunhão com Deus, minha santidade com Deus, minha fidelidade com Deus já define quem eu sou. Eu não vou andar temendo a nada, nem com medo de nada, porque eu sei quem dirige o meu destino. Quem sabe disso? Então diga bem forte comigo, eu já sei quem dirige o meu destino. Então olhe para cá, vá dormir tranquilo, porque quem cuida da tua vida é o Senhor Deus. Você já colocou sua vida nas mãos de Deus? Eu acho lindo o texto de Atos 12, quando Pedro soube que mataram Tiago, ele ia ser o próximo na lista de morrer. Mas o que ele estava fazendo? Dormindo. Agora imagine, hoje tem um irmão que quando recebe um exame, aí a vida se acabou, e imagine Pedro que sabia que a vida ia se acabar no outro dia. Mas ele foi dormir. Porque quem tem o Senhor, Paulo diz em Filipenses 1, 21, para mim tanto faz. Se eu morrer, eu sou do Senhor, e se eu viver, eu sou do Senhor. Como está a tua vida? Você anda desesperado, anda com lágrimas, anda com medo, medo de perder, medo de não ganhar nada. Esse é o estilo de vida de quem não tem Deus. Agora, quem tem Deus, sabe que até pelo vale da morte, o Senhor Deus caminha com ele. E ele é o Deus que prepara uma mesa no deserto. Fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus. Todos os anos nós temos aqui a nossa unção simbólica. Coloca Marcos 6,13. Essa unção eu faço baseada em Marcos 6,13. Só tem três tipos de unção na Bíblia. Essa unção para os enfermos, a unção de Tiago, capítulo 5, e a unção de 1 João 6,22, que é a unção da verdade em nós. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Essa unção, ela é uma unção simbólica de que o Espírito Santo vai estar dentro de você, sempre te guiando e te conduzindo para os melhores planos na vida.